coração. E eu trago essa palavra para você, porque primeiro o Senhor trouxe ela para mim. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. A minha Bíblia está aberta aqui, mas eu vou ler com vocês na tradução ali, para a gente ler igual. Você pode abrir sua Bíblia, ou você pode acessar a Bíblia no telefone, no aplicativo, como você quiser. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Vamos ler até aí. Agora eu convido você, vai um pouquinho à frente, bastante. No Evangelho de Mateus, ou Evangelho de Marcos também dá, 12:30. Você vai encontrar essa mesma passagem. Você vai encontrar em Mateus, você vai encontrar em Marcos e você vai encontrar em Lucas. As mesmas palavras que Jesus estava falando para cada uma dessas situações e o que Ele quer nos ensinar através disso. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, você vai encontrar assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de novo, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Quando a gente volta lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4, a primeira coisa que a gente encontra é uma palavra que está dizendo assim: olha, ouve, ó Israel. Amados, nos tempos de hoje é uma virtude quem está parando para ouvir algo. Quer dirá quem está parando para ouvir a Deus. E quando nós vemos essa mensagem, Deus estava dando uma ordem para o povo de Israel. E é interessante porque eu quero dar o título para essa mensagem de todo o coração. O que significa essa expressão de todo o coração? É interessante porque a gente vai observar essa mesma expressão várias vezes na Bíblia. Você quer ver? Lá em Joel 2:12 diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Outra vez que eu vejo essa mensagem, 1 Samuel 12:24. Serviu firmemente ou fielmente de todo o seu coração. Mais uma vez, aonde eu vejo essa mesma expressão, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. Irmãos, eu quero falar para vocês, e eu quero ensinar algo aqui precioso para a sua vida. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, nunca leia ela como uma janela, mas procure ler como um espelho. Porque se você ler como uma janela, você vai ler e vai falar: eu sei quem precisa disso aqui. Mas, isso aqui é fulano. Mas ele podia estar aqui para ler isso, viu? Vou mandar isso aqui para ele, ou vou mandar uma indireta lá no status. Quem sabe ele entende. Não é assim? Mas isso aqui, fofoca, fulana faz. Cobiçar, adulterar, fulano faz. Isso é ler a palavra como olhando uma janela. Você está sempre procurando alguém para responsabilizar. Agora, quando você lê a palavra como um espelho, quem é a primeira pessoa que você vai notar? Você mesmo. Então hoje eu trago essa palavra para você. Não é porque eu estou olhando pela janela não, querido.
Não é porque eu estou procurando a quem apontar, não, mas é porque eu olhei para ela como um espelho. E Deus trouxe ela para mim em primeiro lugar. Agora, quando nós olhamos essa mensagem, querido, eu quero te perguntar, afinal de contas, o que significa essa expressão de todo o coração? Por que Deus falou isso várias vezes, de todo o coração? Por que Jesus ensina isso para aqueles homens? A Bíblia diz que os fariseus, os escribas chegam para Jesus e perguntam: e aí, Jesus, então, por onde nós vamos começar? Porque são tantas informações, são tantas demandas. Não diferente do mundo que nós vivemos hoje, irmão. Tem muita gente que está querendo agradar a Deus, mas você está tão confuso, está tão perdido, porque toda hora um fala uma coisa. Você pega hoje a internet, tem um falando lá que é certo congregar, o outro fala não, larga a igreja, o outro fala não, jejua, o outro fala não, não jejua, porque agora nós estamos na época da graça. Então o que fazer para agradar a Deus? Será que a forma como nós estamos vivendo, nós temos agradado a Deus? Amados, quando nós lemos essa expressão de todo o coração, ou quando nós falamos a palavra todo, para nós é muito relativo. Isso aqui é um exemplo. Às vezes você está em casa, você pensa numa pessoa uma vez, quando você vê ela, você fala: menino, pensei no seu dia todo. Pensou nada, foi só um relapso que deu lá. O que é esse todo para nós? Às vezes você faz uma festa, uma reunião, foi todo mundo, faltou uma pessoa. Você fala: poxa vida, ninguém veio. Ou ao contrário, estava todo mundo lá, só você que não estava. E na verdade foram mais pessoas que não estavam. Porque quando a gente fala desse todo, amados, para nós ele é relativo. Só que quando Deus fala desse todo, quando Deus cita essa palavra, Ele está dizendo: o coração de vocês está no centro de tudo. Quando a palavra fala coração, ela não está falando do órgão, ela está falando da sede de todos os nossos sentimentos. É onde tudo funciona. Quando Jesus fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, Ele já disse, esse mandamento é o maior, é o mais importante de todos. E sabe o que é interessante? Ele especifica. Ele não falou: ama o Senhor do jeito que você achar certo, ama o Senhor do jeito que você quiser, não. Ele deixou claro: tem que ser de todo o coração, tem que ser com toda a sua alma, tem que ser com todo o seu entendimento. E usa também toda a força que você tiver. Sabe, amados, o que essa palavra está ensinando para nós é que Deus espera algo de mim, é que Deus espera algo de você. A palavra coração para nós, ela está muito ligada a sentimento. A gente vai fazer uma declaração de amor, gente, não é assim? Vai fazer um coração, quando fala de amor, a gente logo pensa num coração. Mas falando biblicamente, amados, não é assim. O coração, o que a Bíblia diz, não pode estar ligado aos sentimentos. É por isso que Ele falou: ama ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando a gente observa isso, ajuda a gente a entender melhor o que essa palavra está falando com a gente. Agora, irmãos, vamos pensar juntos aqui numa coisa. Vamos mergulhar nessa palavra aqui. Agora, será que realmente, se o todo para nós estamos relativizando, se a gente está ligando o coração com o sentimento, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: será que nós realmente amamos ao Senhor de todo o nosso coração? Será que nós temos amado ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com toda a nossa força? Vou dar um exemplo para você. Se eu ficasse lá no portão perguntando um por um de vocês: você ama a Deus de todo o seu coração? Tenho certeza que 90% aqui ia dizer que sim. Agora, se eu pergunto assim: olha, você ama seu próximo como a você mesmo? A maioria ia dizer: você sabe como é que é, né? É difícil amar o próximo, porque às vezes o próximo não colabora. Você sabe, assim, a Bíblia fala: se possível viver em paz com todos. Tem gente que não me torna possível viver em paz, né? Irmão, tem gente que dorme te amando e acorda te odiando. Verdade, tudo bem. Mas repara para você ver que quando a gente vai falar que ama a Deus, a maioria de nós vamos falar que amamos sim, de todo o coração. Agora, quando se trata de amar ao próximo, a gente coloca e fala: mas você sabe como que é, né? As pessoas são difíceis, como eu comecei dizendo aqui. E você sabe qual que é o perigo disso, amados? É que muitos de nós estamos nos enganando quando falamos que amamos a Deus de todo o coração.
É que muitos de nós estamos vivendo enganados quando achamos que a maneira como temos vivido, Deus não vai requerer conta de nós. Sabe que aqui de manhã eu falei o seguinte, irmão, essa palavra ela é um pouco incômoda. Você sabe por que ela é um pouco incômoda? Porque quando ela entra dentro de nós, quando a gente começa a pensar, a gente se dá conta do quanto nós estamos falhando com Deus. O quão distante nós estamos caminhando de viver aquilo que falamos que estamos vivendo. Você sabe por que essa palavra é um pouco incômoda? Porque ela vai colocar em questão as nossas prioridades. Porque ela vai colocar em questão as coisas que nós estamos falando e que muitas vezes não estamos vivendo. Porque a verdade é que muitos de nós estamos nos enganando, amados, mentindo para nós mesmos. Quando a mais pura verdade, irmãos, é que nós não estamos amando a Deus de todo o coração, não. Porque muitas vezes o que nós dizemos que é amor a Deus, passa primeiro a nossa vontade, passa primeiro pelos nossos sentimentos, passa primeiro pelas condições que a gente coloca. É e se der, é quando der, é se eu quiser. Passa primeiro pelo nosso bom humor, passa primeiro se eu estou bem, se eu estou mal, se Deus me abençoou, se aquela porta abriu, se aquela porta fechou. E é aí que nós vemos, irmãos, que amar a Deus de todo o coração é algo que constantemente nós temos que estar nos perguntando e pedindo ao Senhor para nos mostrar. Sabe, irmãos, amar a Deus de todo o coração é algo que nós devemos buscar constantemente. Amar a Deus de todo o coração é algo que tem que estar passando por uma análise da nossa vida. Sabe, irmãos, porque olha, eu vou dizer para você, eu estou longe de conseguir explicar a exatidão de como isso funciona dentro de nós. Irmãos, como eu gostaria de compartilhar algumas coisas, e quero compartilhar com você, não a exatidão de tudo, mas algumas coisas que eu, Natália, tenho entendido. Porque é uma reflexão que eu preciso fazer, irmão. Olha, quantas vezes eu vivi enganando a mim mesma, falando, Deus, eu te amo acima de tudo, até aparecer alguma coisa mais importante. Estou te falando de mim. Chegou uma época da minha vida, amados, que eu olhei realmente, eu não tinha um emprego, eu não tinha dinheiro, eu não tinha prestígio, eu não tinha namorado, eu não tinha marido, eu não tinha opinião, eu não tinha era nada. Chegou um momento da minha vida que eu falei, Deus, o Senhor não tem nem nada para me pedir, porque eu não tenho nada para te oferecer. Só que eu entendi, irmãos, que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Ele de todo o coração, é amar a Ele independente do que aconteça comigo. Infelizmente a gente diz que ama a Deus, mas isso passa por tantas condições, amados. A gente escolhe como vai amar a Deus. Se as coisas vão mal, isso entra em questionamento. Se alguém passa pela minha vida e me decepciona, o amor a Deus abala. Se algumas coisas estão acontecendo à minha volta, querido, não pense você que é só você que é assim. Deixa eu te contar uma coisa, todo cristão passa por um processo de buscar a Deus, de se converter e servir ao Senhor, que acaba, amados, também se tornando algo contínuo na nossa vida, porque você foi feito para buscar a Deus. Às vezes com mais intensidade, com menos intensidade, mas deixa eu te falar, a partir do momento que Jesus te encontrou, você nunca mais vai ter sossego. Porque no seu coração sempre vai haver um anseio de buscar a Deus. Sabe, irmãos, o que a gente tem que entender é que esse constante de nós estarmos o buscando, nós estamos sempre em processo de santificação. O que é isso? A cada instante Deus te pede para que você se separe mais para Ele. Se a gente tem vivido uma vida com Deus, irmão, se os anos na sua vida têm passado e você tem piorado, está errado. Querido, se os anos na nossa vida têm passado, se as oportunidades têm vindo, principalmente com Deus, da gente olhar para trás e falar, eu já fui mais fervoroso, eu já fui mais, sabe, eu quero voltar ao primeiro amor. Isso mesmo, volta, mas o primeiro amor não é obras, o primeiro amor é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e eu colocar na minha. O primeiro amor é a gente entender que esse lugar, irmão, é como uma corrida. Quando você está correndo, tem várias pessoas competindo para um lugar no pódio. Nessa noite eu quero te perguntar, quem está ocupando o primeiro lugar no pódio da sua vida? Isso é amar a Deus de todo o coração.
Irmão, e é muito sutil, porque acontecem coisas que vão nos levando a deixar de amar a Deus de todo o coração. Às vezes pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer outra coisa. É muito fácil. É muito fácil. É como um estralar de dedos, porque nós estamos buscando a realização constantemente. Sabe, amados, o que a palavra diz, e eu creio, para nós entendermos que amar a Deus de todo o coração, nós precisamos entender que buscar a Deus de todo o coração é se converter de todo o coração, é servir de todo o coração. Vou compartilhar com vocês aqui, amados, até o momento que eu consigo entender sobre isso, até o momento que eu tenho vivido. Quando eu leio essa mensagem, quando Deus fala isso comigo, primeira coisa, quando Ele fala, olha, busque ao Senhor de todo o coração. Coloca para mim o versículo, por favor. Busque de todo o coração. Aí depois Ele fala assim, olha, e com toda a sua mente. Deuteronômio 6:5. E busque a Ele com toda a sua mente. Irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro de ter a minha mente ocupada com muitas perguntas, e que essas perguntas me faziam muito confusa. Irmão, eu não sei você, mas eu sofri muito na minha vida com perguntas que ocupavam a minha cabeça, como: para que eu estou aqui? Se eu morrer, vai fazer alguma diferença? Qual religião que eu vou seguir? Para que eu nasci? Quem é Deus? Irmão, eu vivia constantemente com essas perguntas tomando conta da minha mente, me inquietando, ia deitar para dormir, às vezes na rua andando. Eram perguntas que me inquietavam, eram coisas que vinham dentro de mim. Agora, irmão, o que eu entendi? Quando a gente ama a Deus de todo o coração, você aprende: Deus não é uma religião. Deus tem um propósito de relacionamento íntimo com você e comigo. Não se trata sobre só eu responder ou eu entender o que Deus está fazendo. Quando você aprende a amar a Deus de todo o coração, você não precisa entender o que Ele está fazendo. Você vai confiar o suficiente para saber que se Ele te falou, Ele é fiel para cumprir. Então essas perguntas, elas vão se ajeitando. Quando nós entendemos isso, algo passa a mudar na nossa vida. Nossos questionamentos, nossa busca por resposta, é a nossa mente buscando a Deus. Por isso que Ele falou: busque ao Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Quando a Bíblia fala ali de alma, ela está falando de entendimento, ela está falando da mente. Porque você fica fazendo essas perguntas, porque você e eu nascemos para buscar a Deus. E não foi de qualquer forma. Segundo nível que Ele fala para a gente buscar de todo o coração, Ele fala da alma. É a vontade que surge dentro de nós de conhecer aquele que é Deus, Criador do céu, Criador da terra. Conhecer aquele que deixou toda a sua glória para morrer por nós. Conhecer aquele que nos sustenta. Conhecer aquele, irmão, que nos alimenta. Essa fome por Deus, ela vem quando nós estamos vazios de nós mesmos. Essa fome por Deus vem porque Ele quer nos livrar de todas as espécies de soberbas, de orgulho, de arrogância. Sabe, amados, eu observo, e essa palavra é muito clara. É quando nós entendemos que nós pertencemos ao Senhor. E quando Ele fala de todo o coração, Ele está falando tudo. Você precisa entregar os seus pensamentos para Ele. Você ama a Deus de todo o coração? Amém. Mas o que você tem pensado sobre você? Quais são os pensamentos que estão ocupando a sua mente? Que você não é nada, que você não é ninguém, que se morrer amanhã faz 2 dias, irmão. Ainda falta. Tem áreas da nossa vida que nós ainda precisamos entregar. E nessa noite eu te falo: ouça o Senhor. Ele está te falando, Ele está te chamando, Ele está alinhando o propósito dEle comigo e com você. Terceiro nível que Ele fala da alma. Irmão, é esse sentimento de arrependimento pelo pecado. Ao sentir isso, nós sentimos que somos amados por Deus.
Em nós começa a crescer um amor por Ele, e é esse amor que nos mantém. Sabe, amados, o que nós estamos precisando hoje? De nos encontrarmos com gente que ama a Deus de todo o coração. O dia que você encontrar com alguém que ama a Deus de todo o coração, você vai descobrir. Os olhos daquela pessoa vão brilhar ao falar de Jesus. Vai haver nela uma vibração. Essa vibração que eu falo é, aonde essa pessoa chegar, irmão, ela vai denunciar Jesus. O que é esse denunciar Jesus? Se ela chegar e ficar caladinha no canto, você vai falar, fulano é diferente. Se ele abrir a boca, você vai falar, tem alguma coisa nele, tem alguma coisa nela. Porque quando você ama ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, você jamais vai conseguir guardar isso só para você. Amados, infelizmente nós vivemos numa geração onde nós somos ensinados a olhar para o nosso próprio umbigo. Repara para você ver. A gente é ensinado a ser egoísta, a gente é ensinado a ser imediatista. A gente é ensinado a fazer pirraça se as coisas não for do nosso jeito. O que é isso? Porque Deus precisa trabalhar na nossa essência. Nós precisamos urgentemente voltar para a nossa essência. Sabe qual que é a sua essência? Deus te criou segundo a imagem e semelhança dEle. Se você foi criado e foi segundo a imagem e semelhança dEle, Ele quer que você pense como Ele pensa. Ele quer que você sinta como Ele sente. E Ele também quer que você haja como Ele age. Por que Ele deu essa instrução, amados? Porque nós precisamos nos converter. Nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos colocar a casa em ordem. Sabe que casa é essa? É o nosso coração, é a nossa vida. Querido, eu te volto a te perguntar, qual é o lugar que Deus tem ocupado no seu coração? Será que nós temos amado a Deus de todo o coração? Será que de fato o Senhor Ele tem vindo em primeiro lugar na nossa vida? Porque, querido, Deus não vai dividir o lugar dEle. Deus não vai dividir a glória dEle. Não vai. E o que está acontecendo? Tem muita coisa no pódio de primeiro lugar dentro do nosso coração. E deixa eu te contar, Jesus não vai brigar com você pelo primeiro lugar. Porque Ele é o único Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, bens, eles vão e vêm. Pessoas, elas vão e vêm. Fases mudam. Mas se você perder, se você abrir mão de ouvir a Deus e de obedecê-lo, nada, sucesso, fama, dinheiro, nada vai substituir o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Amados, o coração, amar a Deus de todo o coração. Sabe o que Deus está falando nessa palavra? O seu coração precisa viver para Deus e ser todo dele. Muitos de nós estamos deixando Deus de lado por coisas tão pequenas. E não existe coisa grandiosa demais que vai valer a pena essa troca. Irmão, qualquer coisa tem tirado as pessoas hoje desse lugar. E eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se aproximou daqueles escribas. Aqueles homens eram praticamente professores, especialistas, doutores da lei, intérprete dos mandamentos. Eles perguntam, e aí Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus então responde para eles. Mas sabe o que era interessante aqui? Que sabe por que eles perguntaram para Jesus? Porque eles sabiam que estava falando e eles queriam pegar Jesus no contrapé. Só que sabe o que eles mostraram? Eles tinham zelo pela lei. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que está o seu zelo pela palavra de Deus? O quanto tem sido importante para você cumprir a palavra? O quanto tem sido importante para a minha casa, para a minha família, ter essa palavra nos marcos? Olha para você ver que interessante o que essa mensagem fala no versículo 6. Em diante ela vai dizendo que a gente deve amar ao Senhor. E aqui eu quero ensinar uma coisa para você. Você quer saber quem governa a sua vida sentimental? Quem governa o seu trabalho? Quem governa a sua família? Quem você obedece? Sabe o que Jesus falou em João 14? Ele disse assim, olha, aquele que me ama, guarda as minhas palavras.
E Jesus disse ainda no Evangelho de João 14: mas aquele que não guarda, que não obedece, não me ama. Irmão, não sou eu que estou dizendo, é simples assim. Da mesma forma que se você diz que você tem fé, a fé vai tornar você em algo. Sabe qual que é o significado da palavra fé? Significa fiel. Então quem tem fé é alguém que se tornou fiel. Fiel àquele que crê. Fiel àquele a quem crê. Então se você diz que ama a Deus acima de todas as coisas, você tem que se tornar alguém obediente, de todo o coração, de todo o entendimento. Essa palavra ainda fala assim: olha, você deve andar, essas palavras que hoje eu estou te ordenando, elas estarão no seu coração. Versículo 7, você vai colocar isso na mente dos seus filhos. Irmãos, uma das maiores alegrias que eu posso contar aqui para vocês, coloca para mim o versículo 7, por favor. Uma das maiores alegrias que eu posso dizer para vocês, e que eu já falei isso aqui, eu repito com satisfação: os meus pais me ensinaram a amar a Deus. A minha mãe não me ensinou a amar primeiro a vida de um pastor. Os meus pais não me ensinaram a amar a estrutura. Os meus pais não me ensinaram a amar a religião. Mas na nossa casa, minha mãe com persistência inculcou na nossa mente que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas. Irmão, o exemplo que eu tive foi quando a minha mãe se converteu, dela fazer uma fogueira no meio do quintal de casa, porque ela estava dizendo: a partir de hoje o meu Deus é um só. Então isso vai ser expresso no meu vestir, isso vai ser expresso no meu falar, isso vai ser expresso naquilo que eu ouvi. Irmão, ela fez um fogueirão. E nesse fogueirão estavam as roupas que ela vestia, estava o maço de cigarro que ela fumava. Minha mãe fumava, irmãos, vários maços de cigarro por dia. Estava os LPs naquela época, né? LP que chamava mesmo, aqueles discos de vinil. Irmão, minha mãe gostava de roupa nova, nada contra, tá? Irmão, mas ela gostava. Ninguém pediu para ela fazer isso. Mas eu me lembro como se fosse hoje dessa fogueira lá no quintal de casa. Sabe o que a palavra está falando? Você quer, muitos pais estão querendo que os filhos amem a Deus, mas você não tem dado o exemplo dentro da sua casa. Muitos pais falam: vão para a igreja, irmão. Antes de trazer seu filho para a igreja, ensina ele a amar a Deus na sua casa. Quando eles estiverem na mesa comendo, fala de Deus, fala das experiências. Quando eles estiverem no caminho, quando eles estiverem andando, fala. Quando for deitar, fala: meu filho, vamos orar. Minha filha, vamos orar. Sabe por quê? Essa cama que você está dormindo existe porque Deus deu. Esse lençol que está te cobrindo é porque Deus nos deu. Quando acordar, quando levantar, fala. Ensina a amar a Deus. Ensina a respeitar, ensina a zelar os preceitos. E eles vão amar a igreja, eles vão amar as autoridades, eles vão amar ao Senhor acima de tudo, com todo o seu coração. Sabe o que é que mostra isso, amados? Nós precisamos ser zelosos com a lei de Deus. Nós precisamos, sobretudo, andar neste caminho, mostrar amor pela palavra. Aquilo que o Senhor fala precisa ser importante para nós, irmãos. Pode parecer uma coisa tão simples o que eu estou falando, mas muitos de nós estamos vivendo como se aquilo que Deus falasse e o vento fosse a mesma coisa. Nós estamos vivendo e muitas vezes o que Deus fala não importa para nós. O que Deus fala precisa ser importante para você, querido. Precisa ocupar o primeiro lugar no nosso coração. A pergunta do escriba foi: qual é o primeiro mandamento que tem que vir em primeiro lugar? Então o Senhor responde: ouve, ó Israel. Irmãos, quantos de nós aqui temos vivido uma vida que não está agradando a Deus, mas não estamos ouvindo? Querido, de verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o modo como você está vivendo, você já perguntou para Deus e Ele falou assim: meu filho, ó, está tudo certo. Irmão, quem sou eu para falar que não está? Mas muitos de nós não estamos perguntando porque temos medo da resposta que vamos ouvir. Foi o que Jesus falou para aquele povo. Falou que ó, vocês me amam só da boca para fora, mas o coração de vocês está longe de mim. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Ouve, ó Israel. Isto é a capacidade de escutar Deus, porque ninguém obedece aquilo que não conhece. Diga comigo: ninguém obedece o que não conhece. Por que muitos têm tido a dificuldade de obedecer a Deus? Porque não conhece. Aquilo que o Senhor nos fala precisa ser importante para nós.
Volto a te dizer, precisa ocupar o primeiro lugar. A primeira coisa a ser feita, meus irmãos, é nós voltarmos a termos disposição para escutar a Deus. Então deixa eu te perguntar, quanto tempo do seu dia, da sua vida você está dedicando para escutar a Deus? Sabe o que eu estou falando para você? Que essa palavra vem em primeiro lugar para mim. Quando a palavra diz assim, olha, ama ao Senhor com todas as suas forças. Irmão, tem dia que eu tenho que ter força com força, viu? Porque às vezes Deus me chama para orar de madrugada, eu estou num cansaço danado. Quando Ele fala de adorar com as forças, é quando você está tão cansado do seu trabalho que você fala, não, eu só quero tomar um banho e descansar. Mas Ele está te chamando para vir ouvir a palavra aqui. Servir ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, é quando Ele te chama para separar um tempo de jejum. E você fala, ai Deus, minha barriga dói. Ô irmão, jejuar é ficar com fome mesmo, viu? Jejum é não comer mesmo. Alguém disse assim, eu não jejuo porque eu fico com fome. Mas jejuar é restrição de comida mesmo. Quantos de nós não queremos usar a nossa força, amados, para amar ao Senhor? E é aquilo que eu disse para você no começo. Se você não usar a sua força, se você não usar a sua juventude, quantas pessoas falaram para mim, você é tão nova. Você é tão nova, já vive essa vida de ser pastora, de cuidar de igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa menina, que desperdício. Irmão, eu ouvi isso, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Só que se eu não usar minha força, se eu não usar minha juventude para Deus, eu vou usar para o diabo, eu vou usar para a perdição. Então que seja para Ele, que seja por Ele e que seja para Ele. Se eu não usar minha inteligência para Ele, o diabo vai usar contra mim. Então o que nós muitas vezes não estamos entendendo é isso. Irmão, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Eu imagino quantas coisas podem ser o alvo do nosso amor durante a nossa vida. Você quer um exemplo? Irmãos, nós temos família. Dói em mim quando eu leio aquela palavra que Jesus fala assim, olha, porque ninguém que deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, bens por amor de mim não é digno de mim. Irmão, o dia que eu li essa palavra a primeira vez, falei, poxa vida, Jesus, então o Senhor está querendo que eu deixe minha mãe? Jesus falou, não, eu só estou te dizendo que ela não pode ocupar o primeiro lugar. Querido, hoje eu sou casada, mas aqui eu posso falar a verdade para você. Eu nunca escondi do meu marido que o meu primeiro e grande e único amor é Jesus Cristo. Eu amo meu marido, mas eu não o amo mais do que o Senhor. Eu amo a minha família, amados. Eu amo estar com eles. Eu amo dedicar tempo. Eles sabem disso. Uma das minhas maiores marcas na minha família é a dedicação que eu tenho para eles. Só que é o seguinte, eu não amo mais eles do que Jesus. Tanto não amo que quando eu tive que deixar tudo, eu deixei. Doeu demais. Mas justamente porque eu os amava, que eu precisava obedecer a Deus em primeiro lugar. Sabe, querido, quantos amores tem no decorrer da nossa vida? Por exemplo, como eu falei para você, a família é um. Tem pessoas que colocam o seu emprego em primeiro lugar. Produtos que nós consumimos. Tem gente que tem aquele apego, né? Essa roupa aqui eu não empresto não. Ah, isso aqui, ó, não pega no sapato que eu te mato. Já ouvi, irmãos. São amores que vão vindo ao longo da vida. São coisas que podem acontecer. Pessoas que nós admiramos, que a gente admira tanto, que às vezes a gente até coloca num lugar que não deve colocar. Agora eu quero te ensinar uma coisa. Tudo isso é importante. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo isso faz parte da sua existência. Tudo isso faz parte de quem você é. Deixa eu te contar, se você não tivesse essas coisas, você não tinha vivido as experiências nesse mundo que era para você viver. Só que aonde está o problema? Nenhuma dessas coisas deveria tomar o lugar que é de Deus. Nenhuma dessas coisas foram feitas para estar em primeiro lugar. E é como eu te disse, pensa numa corrida. Várias situações, vários objetos, vários obstáculos vão disputar o pódio. Só que aqui nessa corrida, é a corrida de nós continuarmos agradando e amando a Deus acima de todas as coisas. Pensa que essa corrida é a sua vida, a sua jornada com Deus. Vão aparecer vários obstáculos, vão aparecer várias coisas, vão aparecer várias propostas que vão querer ocupar o lugar no seu coração. Agora, irmãos, amar a Deus
é garantir que Ele vai ocupar sempre o primeiro lugar. Tem uma canção que diz assim: olha, perto eu quero estar, Senhor, mais perto de Ti eu quero estar, ainda que seja a dor que me una a Ti, eu quero estar perto do Senhor. Porque o propósito de Deus é que você sempre esteja com Ele. Amados, quando nós conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração, alma, pensamento, é muito difícil de nós sermos abalados por qualquer coisinha que venha. Quando você ama a Deus com essa intensidade, as coisas desse mundo, elas acabam não nos afetando mais como antes era. Não que você não vai olhar, não que você não vai pensar, mas elas não vão definir o seu destino. Elas não vão definir o nosso caminhar. Sabe, amados, o que acontece aqui? As coisas desse mundo, elas acabam não nos afastando mais do Senhor. Você sabe por quê? Porque quando você ama a Deus acima de tudo, você ama Ele de todo o coração, você se torna plenamente satisfeito nele. O que nos leva a amar a Deus de todo o coração é aprender a estarmos satisfeitos nele. Esse processo, ele acontece quando nós entendemos, primeiro, o amor de Deus por nós, a importância do sacrifício que Ele fez, a esperança que Ele nos trouxe, a alegria, a salvação, uma vida eterna, todo um porvir. Nós sabemos que o amor verdadeiro, demonstrado, ele acontece nos atos, no nosso dia a dia. Se alguém diz para você que te ama e te trai, você acredita? Se alguém diz para você que te ama e nunca tem tempo para você, isso é amor? Se alguém diz que te ama e mente, engana, te viola, você vai dizer, que amor é esse? Deixa eu mostrar uma coisa para você, amado. Na palavra de Deus, João 3,16, diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E a palavra diz que esse amor de Deus, ele é incondicional. Só que sabe o que a palavra nos mostra? Que se o amor de Deus por nós, ele é incondicional, o amor que nós temos entregue para Ele está cheio de condições. Ele fala assim, olha, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e ele começa a declaração com um si. O que é esse si? Condição. Porque ele sabia que nós íamos colocar muitas condições. Irmão, tem gente que hoje, Deus abriu uma porta para mim, eu quero Deus e mais ninguém, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aconteceu alguma coisa, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Sabe o que é isso? A gente aprendeu errado, porque a gente aprendeu que amor é sentimento. Amor não é sentimento, amor é entrega, obediência e renúncia. Sabe, querida, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu quero te perguntar, como está o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar que Deus tem ocupado nas nossas vidas? Irmão, Deus trouxe essa palavra para mim, como eu estou dizendo para você. E eu me questionei, eu falei, Senhor, peraí, o que aconteceu? Foi o Senhor que mudou ou fui eu? Porque eu me dei conta que eu orava mais, eu jejuava mais, eu buscava mais. Então o que aconteceu? Chegaram coisas na minha vida. E facilmente, amados, a gente se é levado para essas coisas. Um escritor que eu gosto muito, chama W. Tozer, ele diz o seguinte: um ídolo na mão de um homem é tão perigoso quanto um ídolo no coração. É que muitas vezes a gente está preocupado com os ídolos que as pessoas carregam nas mãos. E deixa eu te falar uma coisa, idolatria não é só uma imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Irmão, se o lazer está ocupando o lugar de Deus em primeiro lugar no seu coração e no meu, está errado. Se o meu trabalho, se a minha vida, seja o que for, que está ocupando o lugar de Deus, irmão, o primeiro lugar é só dele. Ele não vai competir comigo e com você. Agora, se outros amores têm ocupado esse lugar, irmão, nós precisamos nos arrepender. Como que eu faço para saber se eu estou amando a Deus de todo o meu coração? Olha o seu dia. Como que é o seu estilo de vida? Como que você tem pensado
o que está no seu coração, porque a palavra diz: aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos aí mesmo no seu lugar. Quero chamar aqui o ministério de louvor. E eu quero te dar essa oportunidade, querido, de você falar esse momento aí com Deus. Quem sabe você não está precisando renovar o seu compromisso com Ele. Quem sabe você não está precisando se arrepender e dizer: Senhor, de verdade, do jeito que eu estou vivendo, eu vou falar, viu? Irmão, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida não é só a gente colocar quando vai escrever no papel os nossos sonhos, não. Aí o primeiro a gente coloca lá a palavra Deus. Mas está obedecendo? Está ouvindo? Se nós não sabemos dar amor ou recebê-lo, irmãos, nós deixamos de experimentar tudo o que Deus quer que a gente experimente. Nós só vamos poder amar através daquilo que primeiro nós entendemos. Se você ainda não recebeu esse amor de Deus, se ainda não tem entendido isso é o que Deus está falando. Você pode falar que você não sabe de muitas coisas, mas se tem algo que você não pode falar, é que você não sabe o que eu quero de você em primeiro lugar. Eu sei que tem muitas coisas sendo faladas aí na atualidade, querido, tem muita coisa, muita informação, mas Deus está dizendo: ei, eu não abro mão. Eu quero ser o primeiro na sua vida. Eu quero ser o primeiro, porque eu sei que eu sou aquele que é o fundamento na sua vida. A Bíblia está nos mostrando, amados, que nós podemos praticar essa verdade. Jesus chega e fala: amem a Deus de todo o coração. Ame a Ele com a sua mente. Irmão, esse é o fundamento da vida com Deus. Esse é o fundamento da nossa fé com o Senhor. A gente tem que ser realista, irmãos. Relacionamento não é fácil. A questão é que nós podemos transformá-los através de uma vida de conversão ao Senhor. Tudo começa com a fé, tudo começa com a confiança em Deus. Decida andar com Jesus, decida colocar a Ele em primeiro lugar na sua vida, custe o que custar. Ele é mais importante do que os nossos planos, Ele é mais importante do que as amizades, Ele é mais importante do que você estar bem, porque muitas vezes para obedecer a Deus, você não vai estar bem. Tem gente que diz assim: eu senti de Deus de fazer isso e fiz. A obediência a Deus não é sobre você sentir de obedecer, é sobre ter zelo pela palavra de Deus. É de todo o coração, irmão, é de toda a alma, é de todo o entendimento, é de todas as nossas forças. Que você e eu venhamos decidir, tomar uma decisão com Deus e dizer: Senhor, toma o teu lugar na minha vida.